né, é um órgão que nasceu no coração de Deus. Não é verdade? E toda vez que a gente vê falando da família, a gente vê que o Senhor tem um amor especial. E hoje em dia, irmãos, nós vemos que a família, ela sempre foi, né, perseguida. A família, ela sempre foi ali alvo do inimigo. Só que hoje, de uma forma diferente, isso acontece mais frequentemente. Por quê? Antigamente as coisas eram mais escondidas. Hoje em dia as pessoas querem deturbar a família original que Deus criou, que é pai, mãe e filhos. Hoje o mundo diz que pode haver duas esposas. O mundo diz que pode haver 2 maridos. O mundo diz que pode haver mulher e filhos. Mas nós sabemos, irmãos, que essa não é a verdade contida na palavra de Deus. Nós, como cristãos, podemos chegar aqui e falar a verdade para vocês. Mas numa escola, num culto, numa festa da família, ou então numa ação social ali onde se trata com a família, irmãos, eles não têm a mesma liberdade que nós, porque o mundo é que está ditando as regras. Mas nós, né, temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos Ele como guia. E é assim que nós vamos estruturar a nossa família sobre essa rocha inabalável que é Cristo Jesus. Amém? Que vocês possam abrir suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Provérbios, capítulo 9, versículo 1. E nós temos como tema, né, a sabedoria necessária. A sabedoria para que a nossa família fique de pé. A sabedoria para que a nossa família não seja destruída. A sabedoria para que nós venhamos saber, né, como agir no dia a dia. Porque nós sabemos que somos mais testados na nossa casa, diante dos nossos parentes, não é verdade? Provérbios, capítulo 9, versículo 1, e nos diz assim. Amém, igreja? Amém. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Novamente, a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, alegres, porque o ambiente, Pai, é de fé, o ambiente é de alegria, o ambiente que nós estamos sentindo aqui nessa noite é onde o Teu Espírito Santo encontra liberdade para trabalhar no nosso coração e na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ache horário, que o Senhor ache guarita no nosso coração, para que a palavra dita, Senhor, venha fazer efeito, ó Pai, que venha durar. Deus, não estamos aqui somente para ouvir, mas não praticar, mas nós estamos aqui para buscar do alto aquilo que é direção do Senhor para nossas vidas. Abençoe cada filho seu, cada filha sua que aqui está. Eu sei o quanto eles são especiais para o Senhor. Por isso, ó Pai, eu creio que de uma maneira sobrenatural o Senhor vai trazer aquilo que eles necessitam, não somente por aquilo que será falado, mas por aquilo que será tratado no seu coração, que será tratado no nosso interior. Deus, damos liberdade ao Teu Espírito Santo para curar, para salvar, para transformar, para trazer aqui um ambiente onde o Senhor reina, onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é glorificado em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, visita cada um nessa hora e abra seu coração para a palavra ministrada em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Aplauda ao Senhor, Ele é maravilhoso, né? E por isso nós estamos aqui. Então, queridos, em Provérbios, né, capítulo 9, versículo 1, a gente aprende muitas coisas se a gente for estudar, né, assim, diligentemente. Aí a gente vê a sabedoria. Ela é personificada, irmãos, como uma mulher que construiu a sua própria casa e esculpiu suas 7 colunas. Esse versículo, né, ele serve como introdução a um banquete que está em forma de metáfora. E ele tem um contraste, né, com o caminho seguro e farto do conhecimento, com as armadilhas ilusórias da insensatez. A construção aqui, ela representa uma fundação sólida, estruturada e permanente. E as 7 colunas são frequentemente, né, interpretadas como um símbolo de perfeição, plenitude ou referência
desprovidos de entendimento a comerem do pão e beberem do seu vinho, simbolizando o aprendizado e a busca por uma vida plena. O capítulo 9, irmãos, de Provérbios, ele foca na escolha entre dois caminhos, porque na metade do segundo, da segunda parte ali do capítulo 9, nós vamos ver, irmãos, que existe também uma mulher insensata. Tem a mulher sábia e a mulher insensata, que também possuem uma casa e também convida. Só, irmãos, que em vez de promover a vida, ela atrai para um caminho de morte e destruição. Então, todos os dias nós temos dois caminhos a seguir: o caminho direcionado por Deus e um caminho dos pratos que nos é colocado à nossa frente. A sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Irmãos, nós temos aqui que, primeiro, é uma forma de mostrar que a sabedoria, ela construiu a sua casa. E aí, ela fez o que? Ela lavrou suas 7 colunas, e nos versículos a seguir vai falar, que ela cuidou do banquete. Então, quer dizer que ela era farta. E também vai dizer que ela convidou os que eram faltos de sabedoria. Nós vemos todos os dias Deus nos chamar para ter um particular com a nossa vida, na nossa vida, para que nós venhamos seguir os seus caminhos. Nós vemos todos os dias o Senhor nos ensinando, o Senhor nos admoestando, o Senhor querendo de nós algo que vai além daquilo que nós estamos vivendo no momento. Por causa da falta de sabedoria, irmãos, nós temos deixado de viver maravilhas no meio do nosso lar, no meio da nossa família. E nós sabemos, que a família é uma instituição de Deus. E talvez por isso, como eu disse, o diabo ele tem investido muito para que isso, para que essa instituição ela seja acabada. Irmãos, a gente vê aqui que a sabedoria ela construiu a sua casa e ela colocou 7 colunas. E o que é uma coluna? É aquilo que sustenta o lar, é aquilo que sustenta a casa. Só que essa coluna, ela não fica à mostra, ela não fica exposta, Você não vai ver as pessoas chegarem numa casa e falar: olha que coluna linda, olha que edificação bacana. Eles vão falar: sua casa é bonita. Mas ninguém sabe, irmãos, que se você está de pé até hoje, é porque a sua coluna está bem edificada na palavra, na presença, na busca, na oração, não é verdade? Então é isso, por isso que a nossa casa ainda está de pé, porque as nossas colunas têm sustentado a nossa família. Irmãos, na verdade, o que sustenta é esse pilar. E nós precisamos reaver, esses pilares, se estão ativos na nossa casa e na nossa família. E hoje nós vamos ver aqui, pela graça de Deus, 7 colunas, 7 pilares que vão sustentar a nossa casa. Irmãos, a primeira coluna, o primeiro pilar é o pilar da fé. Não há como uma casa, uma família se sustentar se ela não estiver munida de fé. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, vai dizer que o meu justo viverá pela fé, mas aquele que retroceder, diz Deus, que ele não tem prazer na vida dessa pessoa. E se há um pilar que nós precisamos, irmãos, para que venha sustentar a nossa família, é a fé, porque é a fé que vai nos levar a superar as adversidades no ambiente familiar. O que será de uma pessoa, irmãos, que não cultiva a fé? O que será de uma pessoa, na verdade, uma família que não tem fé? Porque é a fé que vai fazer com que nós venhamos a enxergar dias melhores. É que nós venhamos enxergar sonhos, que estão ali no interior da nossa casa, ali no nosso seio familiar. Sonhos que aos olhos de muitos parecem distantes, mas dentro dos nossos olhos também parecem distantes. Mas a fé, ela nos faz enxergar o sobrenatural. Então, através da fé que a família persevera e permanece de pé diante das adversidades
Deus. É a fé que te leva a deslumbrar acerca de dias melhores. Veja o que o apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 4, ele vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então Deus te trouxe aqui nessa noite, irmãos, para quê? Para que você venha exercer a sua fé, e através da sua fé os seus filhos sejam alcançados, a sua esposa seja alcançada, o seu esposo seja alcançado, mas aqueles que estão ao seu redor também. Segunda coluna, irmãos, que sustenta uma família é a oração. Não há como a família se sustentar se não for através da oração. Alguém disse, irmãos, que uma família que não ora, ela é como uma casa que não tem telhado. Só que eu digo que uma família que não ora é uma família que não tem estrutura sólida, não tem coluna, e qualquer vento, irmãos, a derruba. Qualquer tribulação acaba com essa família, não é verdade? Às vezes, nós queremos, uma família estruturada, mas nós não damos importância à oração. Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 16, ele aconselha: está alguém entre vós aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, não é verdade? E orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Uma coisa, irmãos, é conhecermos, e outra coisa é praticarmos. Quantas vezes, a gente vê testemunhos maravilhosos de filhos, de esposo, de esposa, que foram alcançadas porque uma pessoa da sua casa teve fé, porque uma pessoa da sua casa se tornou uma coluna, e ela orou, e ela buscou, até que aquela pessoa fosse alcançada, não é verdade? Glorificado seja o nome do Senhor por isso. A palavra de Deus diz que se nós não temos a sabedoria, nós devemos buscar, porque a todos ela é dada liberadamente. Deus sabe de todas as coisas. Então, irmãos, sabedoria, nós precisamos da sabedoria para a mãe, nós precisamos da sabedoria para o pai, nós precisamos da sabedoria, daqueles que estão ali no lar, para que ele permaneça de pé. A terceira coluna que eu coloquei aqui é a sabedoria e a inteligência. Provérbios capítulo 4, versículo 4 a 7, ele me ensina, ele me ensinava, diz assim: ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. Não abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria, irmãos, é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Ah, mas eu não tenho essa sabedoria. Como eu disse agora, busque do alto, porque o Senhor tem e nos dá deliberadamente. Não é verdade? Tiago 1,5 diz que se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, A quarta coluna. Não, antes da quarta coluna, eu queria só falar aqui, da sabedoria. Nós, irmãos, nós temos visto, que a gente anda no mundo de imediato, Tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser para antes, Nós pensamos e falamos: não, mas já deveria ter sido feito. E isso tem atrapalhado nós sermos sábios nas nossas decisões, nas nossas, nos prazos que nós temos dado, e isso tem destruído muitas famílias. Precisamos de sabedoria para falar, precisamos de sabedoria para ouvir, precisamos de sabedoria para ensinar, mas precisamos de sabedoria para sermos ensinados também. A quarta coluna é o temor. Não há como uma casa permanecer de pé se ela não estiver munida de temor. Imagine, irmãos, como é uma casa, sem o temor de Deus. Como é ali o tratado da esposa com o esposo? Como é, ali a obediência, a convivência dos filhos com
com seus pais? Que palavras são ditas nessa casa que não há temor do Senhor? Né? Então nós temos que ter o temor do Senhor como coluna do nosso lar, porque assim, irmãos, nós vamos ensinar os nossos filhos a também temer. Temer é o que? Respeitar. Nós vamos, a gente está vendo que há muita irreverência com relação de filhos com pais, e existe, uma hierarquia onde nós temos que seguir. Essa é a palavra de Deus. Em obediência nós temos que seguir o que o Senhor nos fala. A palavra de Deus disse, esposas, sede submissas ao seu marido. A palavra de Deus diz, pai, não venha irar o seu filho, não ire o seu filho. A palavra de Deus diz, filhos, obedeçam os seus pais. E nós temos que ensinar os nossos filhos a ter temor, não somente de Deus, não somente aos pais, mas também onde eles estiverem, porque eles estão se preparando aí nas escolas para quê? Para depois ir para o mercado de trabalho. E eles vão ter que saber que eles vão ter que respeitar as autoridades que estão sobre eles. Quantas vezes nós vemos as pessoas falando, eu bati de frente mesmo com o meu chefe, porque eu não levo desaforo para casa. Ai, irmãos, está buscando uma maldição para a sua vida. Nós temos que ter sabedoria e saber ser humildes, porque é assim que o Senhor nos honra, Provérbios aí no capítulo 9, onde nós lemos, só que no versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é verdade? Quinta coluna é o perdão, Se há um lugar, irmãos, que nós precisamos aprender a cultivar perdão, é dentro da nossa casa, é dentro da nossa família. Quantas pessoas, irmãos, e suas famílias que têm sido destruídas? Por quê? Porque não cultivam perdão. Às vezes a gente tem visto, divórcios, a gente tem visto separações, a gente tem visto inimizades. Por quê? Porque falta o essencial, que é o perdão. E nós vemos, irmãos, quanto é difícil de você pedir perdão. Por que será, que é tão difícil se pedir perdão? É mais fácil você fechar a cara, você emburrar, você ficar dias e dias, semanas e semanas sem conversar com alguém, simplesmente por falta do perdão. É mais fácil você, adquirir ali a amargura do que você ter a humildade de pedir perdão e de ser perdoado. Irmãos, a palavra de Deus nos instrui e ela diz, para nós perdoarmos assim como nós perdoamos. E a gente vê que a gente tem ensinado, os nossos filhos, mas eles vão questionar, eles vão perguntar por quê, sabe, irmãos? E esses dias eu converso muito com o Miguel, ele é muito curioso, ele fala 24 horas, mas ele é muito curioso. E ele falou assim, mamãe, a traição é pecado? Eu falei, é pecado. É grave? Eu falei, é grave. Então eu não vou perdoar ninguém que me trair. Aí eu falei, Miguel, o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Mas mamãe, Jesus não perdoou o seu traidor. Ele foi vendido por 30 moedas, mas ele não perdoou. Eu falei com ele, quem te falou que ele não perdoou? Judas, a culpa dele fez com que ele fosse lá e suicidasse. Mas quem te falou que Deus não perdoou? Nós não podemos dizer, não é verdade? Então nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que ensinar que o quê? Que o perdão é uma necessidade para que a nossa família esteja de pé. Sexto pilar. E é o que, irmãos? Sexto pilar ou coluna é o serviço. Meu irmão, em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é para você se envolver no serviço de Deus. Para você não se envolver somente em estar ouvindo uma palavra. Você está se envolvendo não somente para dizer, eu carrego uma Bíblia debaixo dos meus braços, eu sirvo a Deus. Não, irmãos. Deus requer muito mais de mim e de você. Nós vemos aqui, que o Paulo fez a abertura falando de Josué. E aqui eu cito Josué, porque Josué disse, para vocês, no capítulo 24, versículo 15, ele disse, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, a quem se vai servir? Aos deuses que
Egito, ou os deuses dos amorreus, e cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmão, nós temos que servir ao Senhor com alegria. Nós temos que servir ao Senhor com amor. Nós temos que servir ao Senhor com verdade. O meu filho, o seu filho, tem que ver em nós a alegria de estar na presença do nosso Deus. A alegria de estar fazendo algo, mesmo que seja mínimo, na casa do nosso Deus. Porque é assim que ele vai aprender que ele também deve tomar posição. Agora, se ele vê um pai e uma mãe que tudo que vai fazer para o Senhor está murmurando, está reclamando, o que essa criança vai aprender? Nós temos que saber, irmãos, que nós somos vigiados pelos de fora, mas principalmente pelos que estão dentro da nossa casa. Muitas das vezes nós já pecamos, né? Trazendo situações onde eles ouviram, onde eles perceberam, e eles às vezes até tomam, né, uma certa aversão a servir a Deus. Mas nada que nós vivemos, irmãos, é por causa de Deus, porque Ele é perfeito. Tudo é causado por causa do homem. Então, quem eu sirvo? O homem ou a Deus? Eu decido servir ao meu Deus. É por Ele, para Ele, e sempre será todas as coisas. É por Ele que eu sigo. É por Ele que eu levanto e digo: Senhor, mais um dia estamos aqui. Eis-me aqui a minha vida. Faça sobre mim a tua vontade. E muitos servem por quê? Por obrigação. Muitos servem de qualquer jeito. Mas você é diferente. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão: você é diferente. Você é diferente. Você é diferente. Você é diferente. Sétimo pilar e o último pilar dessa noite, irmãos, é a obediência à palavra de Deus. E antes de falar sobre a obediência, né, eu vou repetir aqui os pilares que eu falei primeiro. Primeiro pilar é a... Quem lembra? A fé. A fé. O segundo pilar, irmãos, é a oração. O terceiro pilar, né, é a sabedoria. Sabedoria, isso mesmo, inteligência, né? E a gente vê aí, irmãos, que a fé, a oração, a sabedoria é muito necessário. Qual que é o quarto pilar, irmãos? Temor. Temor e reverência. E o quinto pilar? Perdão. O perdão. Muito bem. Sexto pilar? Serviço. Serviço. Glória a Deus. E o último, né, que nós vamos falar é a obediência. Nós não devemos, irmãos, estar ouvindo a palavra de Deus, né, e falar: não, que palavra maravilhosa, que palavra edificante, mas a gente sai por aquela porta e a gente não pratica aquilo que a gente tem ouvido. A obediência, irmãos, ela vai muito mais do que você simplesmente estar na casa do Senhor. A obediência, ela dita para você o seu modo de vida. A obediência diz para você que você não é qualquer um, que você não deve viver de qualquer maneira, que você deve adorar o seu Deus e buscar a sua orientação para viver os próximos dias. Nós temos, irmãos, ali, né, que buscar que os nossos filhos, às vezes eles olham para nós, irmãos, esperando que haja essa iniciativa de praticar aquilo que nós ouvimos. Ele sabe que você está aqui toda quarta, que você está aqui todo domingo, mas será o que ele vê dentro da sua casa 7 dias por semana? Então, irmãos, ele vê. Que adianta o papai, que adianta a mamãe estar com a Bíblia debaixo do braço e falar: vou para a igreja, se no dia a dia a desobediência ela grita mais alto. Nós temos que servir ao Senhor na nossa casa, nós temos que servir ao Senhor no nosso trabalho, nós temos que servir ao Senhor na igreja, nós temos que servir ao Senhor onde nós formos, e isso faz parte da obediência ao nosso Deus. Mateus capítulo 24, capítulo 7, versículo 24 diz, né, que todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, não coloca em prática, né? Ele comparou esse homem, essa mulher, como aquele que edificou a sua casa sobre um monte de areia. Vieram os ventos, né? E o que aconteceu? A casa, ela caiu. A casa não
obedeceu, não é verdade? Só que ele mostra também, irmãos, que a chuva, a tribulação, ela vem para os sábios e obedientes, mas ela vem também para os desobedientes. E ele fala desse homem que foi insensato, mas ele fala também daquele homem que foi obediente, daquele homem que foi sensato, que veio ali, ele obedeceu a palavra, né? Ele apreciou a palavra, e esse homem, ele edificou com prudência, ele edificou a sua casa sobre uma rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as doenças, vieram a falta de dinheiro, vieram a falta do alimento, vieram ali, né, as diferenças, né? Só que a casa estava firmada sobre uma rocha e ela prevaleceu. Irmãos, a sua casa, se ela estiver fundamentada na rocha que é Cristo, tempestades, tribulações de todos os lados, contra a sua casa, contra o seu relacionamento, contra ali os seus filhos, irmãos, toda tempestade ela não subsistirá, porque maior é aquele que você crê, aquele que você serve e aquele que firmou seus pés para que nada te abalasse, né? Ele é a nossa rocha, ele é a pessoa de Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você, aquele que busca que nós venhamos firmar a nossa casa nessa rocha, obedecendo a sua palavra. Ele diz, irmãos, que nós vivemos todos os dias uma prova, né? E todos os dias nós somos aprovados ou reprovados. Mas Deus, né, essa noite, Ele nos mostra como que nós vamos conseguir subsistir a tudo isso. É buscando a sabedoria e firmando as colunas sobre a nossa casa. Mas por que na nossa casa? Porque é lá que começa o nosso dia. É lá que você acorda, é lá que você levanta, é lá que você muitas das vezes toma o seu café, né? A não ser aqueles que já saem correndo e não conseguem. É lá que você se mostra quem você verdadeiramente é. Então, firmando a coluna da sua casa, as colunas da sua casa, você está firmando a sua vida. Você está dizendo, irmãos, para o inimigo, que pode até parecer que o seu filho está perdido, que o seu filho está fora dos caminhos, que o seu esposo não conhece a Deus, mas Deus está dizendo, as colunas deste lar estão firmadas, então uma hora ou outra eu vou levantar o caído, eu vou trazer de volta a minha presença àquele que se salvou, eu vou trazer novamente a alegria da salvação, e todos nós diremos que a minha casa serve e vive do Senhor, para o Senhor, para a glória do seu nome. Irmãos, o inimigo tem investido muito, e ele acha, irmãos, que se ele não consegue me atingir, ele vai procurar aquele que tem brechas na nossa casa. Mas quem que fecha essas brechas é a nossa oração, é o meu joelho, é você se levantar de madrugada e dizer, Senhor, aqui não, não aceito, o Senhor está comigo, o inimigo tem que bater em retirada. Eu entro no quarto do meu filho e eu digo, aqui vivem, dormem servos do Senhor, aqui é o Senhor que cuida do sono dos meus, aqui eu entrego a vida e o destino de todos eles, porque eu não vou viver para sempre, mas se nós ensinarmos a criança no caminho que deve andar, no momento certo, irmãos, e que ela precisar, ela vai saber onde que ela deve buscar o socorro. Às vezes eu não tenho mais papai, mais mamãe para me socorrer, como sempre, mas eu tenho o Senhor, que a minha mãe se viu, que o meu pai se viu, que a minha esposa se viu e segue, e eu sei que Ele pode todas as coisas, porque Ele aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é assim, Ele tem um amor maravilhoso por nossas famílias, mas nós temos visto, irmãos, né, o mundo ensinar outras coisas para os nossos filhos. Eu ensino, né? Nós ensinamos a ele o caminho da casa de Deus, servir ao Senhor. Mas será, irmãos, que o que tem ensinado lá fora, né? Tem sido ensinado para ele lá fora, será o que vai acontecer no futuro? Nós não sabemos. Por isso é agora que nós devemos, né, trazer a sabedoria e buscar para que ela seja, né, o principal na nossa casa. Sim, ó Deus. Não somos nós que fazemos, mas é o Senhor. E é por isso que a gente tem que persistir, que a gente tem que conseguir. Você que está aqui nessa noite, irmãos, né? A gente vê, né, quem está aqui quarta, quem está aqui domingo, e a gente sabe o tanto que abre mão para estar na casa
O que o Senhor tem para falar para o seu filho, para a sua esposa? E muitas das vezes, né, o esposo, a esposa, o filho, ele está servindo ao Senhor, ele está de pé, ele está à frente, mas ele também às vezes precisa de uma direção, ele precisa de um conselho, e nós precisamos estar ali, né, abertos, sabendo que Deus é aquele que vai falar por nós, não é verdade? E o Senhor, né, Ele quer estruturar a nossa casa nessa noite. Ele quer fazer de nós uma rocha inabalável através do Espírito Santo de Deus, né? Firmado nas colunas, firmado no nosso Deus, firmado naquilo que nós temos aprendido e buscado no nosso dia a dia. Porque não é fácil, irmãos. Às vezes está tudo bem. Você está ali, né? No momento de alegria, no momento tranquilo da sua família, do nada, né, acontece alguma coisa, o marido e a esposa já começam a brigar, você não sabe qual o motivo, você não sabe de onde que aconteceu, mas você sabe que ali existe uma confusão. Busque a sabedoria de Deus, porque o inimigo é que lança, né, essas facas, essas flechas, para que a harmonia ela venha ser tirada de você. Você está bem com seu filho, com a sua filha, de repente ele te responde, de repente ele já não quer mais te ouvir, e você começa o quê? A distanciar dele, não quer saber, deixa para lá. Mas Deus diz o quê? Não, irmãos, nós devemos buscar, trazer para nós aquele que está afastado, porque assim, mostrando amor incondicional, que ele vai sentir o amor de Deus, que é aquilo que ele tem por nós. Nós não merecemos, irmãos, o amor condicional e aquilo que ele coloca sobre nós todos os dias. Nós somos alcançados pela misericórdia, e é pela misericórdia que muitas famílias ainda estão de pé. É pela graça e misericórdia, é pelo amor, e também é por aquilo que ele sabe que você vai fazer a partir de hoje, que você ouviu a palavra dele. Não é minha palavra, irmãos, é a palavra do Senhor. E às vezes uma coluna dessa casa, da sua casa, ela está quebrada. Às vezes uma coluna da sua casa, a oração, ela está trincada. Às vezes eu nem levantei a coluna da fé na minha casa, mas essa é a noite de você levantar as colunas do seu lar, para que a sua vitória, a sua bênção, ela chegue de uma maneira sobrenatural, enviada pelo nosso Deus. E pode vir vento, e pode vir tempestade, e pode vir o que vier. O Senhor é quem vai sustentar a sua casa. O Senhor é quem vai sustentar a sua família. Porque é o Senhor que tem promessa para nós, né? Às vezes nós não vemos, mas o Senhor, Ele vê. Ele vê o seu filho aos pés ali do Senhor, prostrado, adorando, glorificando. Ele vê o seu filho de pé, servindo a Deus com alegria. Ele vê o seu esposo que hoje não aceita a palavra de Deus ali com a Bíblia, pregando com autoridade, com poder, com graça e com amor. Ele vê, irmãos, a nossa mãe, o nosso pai, que também não está ali entre quatro paredes, mas que também necessitam da nossa intercessão. Ele vê, irmãos, que nós estamos precisando estruturar a nossa casa, porque o que for deturbado lá fora não vem atingir aquilo que está sendo ensinado dentro do nosso lar. A base principal, o alicerce é o que nós ensinamos. E pode até haver ali no meio do caminho, né, um caminho torto, um desvio, algo, mas no momento vai chegar em que todos estarão na presença de Deus. É nisso que eu creio. Porque se nós não cremos, irmãos, nós seremos os primeiros a desistir e nós seremos os primeiros, né, a deixar o lar ruir. Às vezes, se você desistir hoje, irmãos, a sua casa ela não vai prevalecer. O casamento vai acabar, a família vai se desfazer, o filho vai se distanciar, mas você não pode desistir, sabe por quê? Porque você é uma coluna importante na sua casa. Glória a Deus. Você é uma coluna, né, ali, escolhida por Deus. Mas logo eu, a mais fraquinha, que não sabe de nada. Mas logo eu, o caladinho, e entende, olha para a Bíblia e custa entender. É você que o Senhor quer te pegar nessa noite. É você que o Senhor quer adestrar suas mãos para essa luta. Essa luta que não é só minha, mas é de todos nós. A família precisa que nós venhamos lutar por ela. A família necessita que nós venhamos trazer um olhar diferenciado.
maionese. Mas o Senhor, né, não, Ele fala no nosso coração, que através da nossa oração e tomada de posição, o Senhor vai trazer de volta aquilo que está perdido. Aquele que se perdeu, né, Ele vai trazer novamente e nós veremos a nossa casa servindo ao nosso Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria, irmãos, de chamar o pastor Jean, chamar a Ana, né, a família da evangelista Ana, aqui à frente, porque este culto da família, né, está sendo aqui para orarmos pela casa dele, pela família dele, que eles venham aqui à frente, que vocês fiquem de pé, né, vamos juntar agora, não somente a família deles, mas a família de Cristo, a família de Deus, e interceder por eles, né, eles precisam, nós precisamos. Que você possa, irmãos, fechar os seus olhos, estender a sua mão. Gostaria de chamar a pastora Maria Lúcia para estar ungindo eles. Glória a Deus. Nessa noite, né? Para que nós possamos fazer uma oração onde Deus vai alcançar, onde Deus vai trabalhar. Porque eu sei, irmãos, que existem sonhos, né? Nessa família, sonhos a se realizar ainda. Mas o Senhor diz, né, que para Ele nada é impossível. Pode estar difícil, pode estar distante para você, mas Ele diz que vai se realizar no momento certo. Ele diz que você vai ver, né, vocês vão ver, aqueles que você tem orado, aqueles que você tem gemido por eles que estão afastados da casa do Senhor, vocês vão contemplar essas vidas ali no altar do Senhor novamente. Aquele que se perdeu, ele vai ser alcançado e você vai ver a glória de Deus sobre essa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, eu coloco a vida da evangelista Ana, do pastor Jean, da Manuela, Senhor. Eu coloco, Senhor, diante da sua presença, a vida da Ana Luísa, a vida do Enzo, do Lourenço, Senhor. Eu coloco diante do Senhor a Manuela. Eu sei, ó Pai, o quanto o Senhor já tem trabalhado, o quanto o Senhor já tem feito maravilhas na vida deles, Senhor. Mas eu sei que muito mais eles têm a alcançar. Não somente, Senhor, material, mas principalmente espiritual. O Senhor tem um amor por essa família. O Senhor ungiu a todos eles para servir ao Senhor, para ser diferente nessa terra, para fazer a diferença, para buscar com ousadia, para buscar com poder, para destronar o inferno, trazendo vidas à tua casa, Senhor. Por isso, diante do Senhor, eu peço agora, repreenda toda inveja, repreenda toda palavra contrária, repreenda todo mal, repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, e traga a eles, Senhor, a segurança do cuidado e do amor que o Senhor tem para cada um deles. Que o Senhor venha trabalhar, venha confirmar as suas palavras, em nome de Jesus Cristo. Aplauda, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Pastor Jean, você tem conquistado algumas coisas, né? Algumas honras no seu trabalho, que muitos nunca acreditariam que você ia acontecer, na verdade. Mas eu sei que a honra maior que está no seu coração não é material. A honra maior que está no seu coração é a sua família, na presença do Senhor e salvo. Eu sei que você tem pagado um preço por algumas pessoas que se desviaram. E o Senhor me mostra que não será em vão a sua oração. Não será em vão aquilo que você tem plantado, muitas vezes chorando, muitas vezes ali no secreto. A semente plantada, né? Você vai ver florescer. Você vai ver, né, que não é em vão o caminho que você tem trilhado. O caminho de busca, o caminho de fé, o caminho de abrir mão, né? E você vai sim ter a certeza que é o Senhor que está com você. Evangelista Ana, né? Ela, irmãos, quando ela abre a boca para trazer uma palavra do Senhor, ela é usada grandemente por Deus. Muitas vezes ela trouxe palavra para a minha vida, não é verdade? E as palavras se cumpriram, as palavras foram vindas do alto. Então que você continue sendo usado, que você continue abrindo a sua boca, né? Porque as pessoas às vezes olham para você e têm julgamentos, as pessoas olham para você e veem outra coisa. Mas você é escolhido do Senhor para trazer vida onde há morte. Que você use mais os seus
você use mais para a glória de Deus. Amém? E os meninos continuem servindo com amor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Deus é fiel. Eu gostaria de chamar agora todas as famílias, né, que estão aqui representadas, que vocês possam, né, o pastor Nildo, se puder, né, trazer para a gente uma canção, que vocês possam, evangelista Jaime, esteja ungido aqui ajudando a pastora. Venham, irmãos, traga a sua família. Você também precisa, eu também preciso, né? Quem dera estivesse todos meus aqui agora para me agarrar na mão deles e buscar, né, essa presença maravilhosa de Deus na nossa vida. Que você venha com temor, com reverência, que você entregue nas mãos dele, irmãos, aquilo, né, que tem preocupado a sua casa, o seu lar, o seu coração. Deus é fiel, Deus é justo, e nessa noite Ele quer agir, né, sobre nós, sobre a nossa casa. Né? O culto da família é uma vez por mês, né? E é nesse momento que nós reunimos aqui, todos à frente. Pode chegar mais para frente, irmãos, por favor. Todos estejam aqui à frente, para nós buscarmos, né, um poder, nós buscarmos ali unção. Pastor Jean, se puder nos ajudar também, né, em oração, nós venhamos buscar, né, irmãos, esse revestimento sobre a nossa família, esse revestimento sobre a nossa casa, que nós possamos, né, irmãos, nessa noite dizer que o inimigo perdeu, né, almas que eles estavam pensando que foi ceifadas. E não é brincadeira, não estou falando isso, irmãos, simplesmente por falar. Eu estou falando porque eu estou vendo que o inimigo já decretou o fim de muitas pessoas na nossa casa. Mas o Senhor diz que não, que é só o início de um novo tempo. É só o início de uma nova era no meio do nosso lar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, buscando a presença do Senhor, agradecendo, ó Pai, por esse amor incondicional por minha casa, por minha família, agradecendo, Senhor, por não largar a nossa mão nos momentos que nós mais precisamos. É lá na nossa casa, Senhor, que nós ajoelhamos às vezes e não temos palavras para dizer aquilo que buscamos. É lá na nossa casa que muitas das vezes o nosso travesseiro, ele recebe as nossas lágrimas, mas o Senhor contempla a nossa vida, e o Senhor nos segura pela mão e nos leva a passar mais e mais. Deus, em nome de Jesus, cada família aqui, Senhor, que aqui está, cada família representada, cada família, Senhor, que está se sentindo repassada, porque uma criança está fora da sua presença. Eu tenho certeza que maior é aquele que ela serve, que maior é aquela que ele busca. Em nome de Jesus, e toda palavra decretada sobre a nossa casa, em nome de Jesus, e toda brecha, Senhor, que o inimigo tem achado no nosso lar, venha nos mostrar, Pai, e nos dá sabedoria para que sejam tampadas, e o Senhor reine eternamente sobre a nossa casa. Venha nós, Espírito Santo, nome Senhor Jesus, nome Papai querido, nome Senhor Jesus, nome Senhor desses homens, tem visto tantas coisas fora da tua casa, tem visto tantas coisas, Papai querido, mas ele tem escolhido o Senhor, nome de João, eles estiverem hoje, nós vamos ter palavra de Deus, que trabalhe poderosamente em nome de Jesus, abençoe a Senhor, colocar a presença da tua glorificamos o teu nome, exaltamos a ti, dizemos que o Senhor é Pai, o Senhor é digno de adoração, agradecemos, Senhor, agradecemos pelo nome, te entregamos, ó Pai, cada vez mais a nossos dias, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Glória a Deus. Só um pouquinho mais baixinho para nós. Tudo para nós. Gostaria de que os irmãos ficassem nessa linha e a família da Sandrinha aqui comigo. Sandrinha, Sandra, Anselma, Alice, Mari, um pouco para trás, querida. Sandra, só a família aqui comigo. Vou contar algo que há um tempo atrás, para vocês entenderem o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Há um tempo atrás, nossa Marcela estava no hospital e eu fui orar por ela, buscar em outro lugar, mas de minha casa, buscar em outro lugar. E eu recebi as notícias sobre ela. Às vezes, com os
E chame amigos, chame pessoas, convocando pessoas que conhecem, que gostam dela, que torcem por ela. Irmãos, eu comecei no meu zap. Chamei pessoas que estavam na igreja, que não estavam, pessoas que eu sabia que gostavam dela, pessoas da célula que ela liderou uma época, e eles vieram realmente e foram assíduos na campanha. E ali, uns tempos depois, foi milagre atrás de milagre, recuperação atrás de recuperação, e hoje o pastor Marcelo está ali conosco, pregando, cantando, né, ajudando em tudo que pode, que não pode. E às vezes pessoas perguntam assim: por que ela faz tanto? Por que tudo ela está fazendo? Por que é uma alimentação e tantas coisas? Eu respondo assim: porque ela tem uma eterna gratidão ao Senhor. Não por mim nem por ninguém, mas pelo Senhor. Eu nunca comecei a falar sobre isso. Ela faz como se fosse para o Senhor. E agora, a família está disposta a pagar o preço? Tem algo a ser feito e resultados. Eu estou falando isso, irmãos, com minhas entranhas se movendo. Eu estou falando isso sentindo o meu corpo a presença do Senhor. Tem resultados em toda a família. Nada acontece por acaso. Deus tem algo especial demais. Muitos não entendem a vida da pastora Marcele e tantas coisas, tantas vitórias, tantas lutas, mas nós temos resultados. E Deus está mostrando hoje que vai haver resultados. Mas é necessário uma coisa: Ele está puxando para pagar um preço diferenciado. Jejum, oração e postura e posição. Ah, mas nós temos, eu não sei, nós temos Senhor. Eu não penso nada. O que eu conheço de vocês é aqui na igreja. Nada fora, não sei de nada, não sei de nada. O pouco que eu sei é aquilo que eu vejo. Mas Deus tem algo grande, particular, profundo e sério. Quando algo acontece com alguém da família, é porque toda a família tem que ser atingida. É porque Deus quer fazer algo na família inteira. Mas é quando as pessoas são comigo, então, está tudo pegado, está tudo completando um ao outro. E nos próximos dias, Deus vai falar sobre isso. O que quer, Senhor? Qual o caminho? Então, a partir de hoje, nós vamos ver resultados. Em campanha de oração, uma atrás da outra. Se necessário, podem fazer aqui. Se necessário, podem fazer na Cabreção. Se necessário, pode fazer na Cel. Se necessário, pode fazer na Linha. O importante é começar. Se for o que recorre de mim, se for em outra casa, você escolhe um dia, mas comece já. E após o outro dia de campanha de oração, Deus vai abrir essa janela, abrir essa porta, abrir esse leque e mostrar o que Ele quer. Só aviso que segura, coloca o cinto de segurança, que é algo grande. E vocês vão pensar: mas nós não damos conta de tanto. Não, porque quem está falando é o Senhor. Quem falar é o Senhor. Amém? Nós cremos. E eu não estaria aqui fazendo isso se não fosse do Senhor. Amém? Pastor Jean vai ungir. É uma unção especial. O evangelista entra na roda aqui para nós. Glória a Deus. O evangelista, pastor Jean vai ungir uma ação especial. A igreja vai juntar, irmãos, porque há uma necessidade
necessidade, estenda as mãos, por favor. Há uma necessidade aqui nesta noite. Há uma grande necessidade. E nós temos que ter, né, pessoas que nos ajudam nesse momento. Então que você possa estender as mãos agora enquanto o pastor tinha unge. Nós vamos estar orando enquanto o pastor Nilton, irmãos, ele profetiza através da canção. A forma que Deus usa ele é através da canção. Então ele vai estar profetizando através da canção. O pastor já está ungindo e nós vamos orar agora. Deus, Todo-Poderoso dos céus e na terra, nesta hora nós colocamos essa família diante do Senhor. Sandrinha e sua mãe, suas irmãs, seus sobrinhos, seu cunhado, e aonde estiver o outro cunhado, pai, nós estamos colocando diante do Senhor agora. Meu Deus, eu sei que o Senhor contempla cada vida agora. O Senhor sabe dos mistérios, ó Pai. Eu estou aqui apenas como uma serva do Senhor, mas o mistério, Pai, desta família, somente o Senhor conhece. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Nós não conhecemos o profundo escondido, mas o Senhor conhece. Eles vão começar uma campanha de oração, meu Deus, para entender os caminhos do Senhor, para saber o caminho que eles vão trilhar, para saber as decisões que eles vão tomar. Meu Deus, e neste caminho, neste processo, que a mão do Senhor esteja estendida sobre eles, ó Pai. Que a mão do Senhor esteja guiando, trabalhando, ó Deus, tratando. Que a mão do Senhor esteja revelando para eles o verdadeiro caminho e a postura e a posição que vai agradar ao Senhor. Toma ser agora a vida deles, meu Deus. Toma aí, meu Deus, o Senhor conhece. O Senhor conhece cada coração. Eu sei que o Senhor conhece. E o Senhor, Pai, quer o melhor para os meus filhos. Dirige os passos dessa noite. Mostra, Senhor, o que falta. Mostra, Senhor, o que é necessário. Mostra, meu Deus, aquilo, Pai, ó Jesus, que eles devem ou vai fazer. O caminho que eles vão trilhar. Ao abrir a boca, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, ao caminhar, ao trabalhar. Seja a mão do Senhor, guiando, trazendo vida e vida com abundância para essas vidas, em nome de Jesus. Vocês olham para mim, vocês esperavam acontecido? Vocês esperavam isso? Não, né? Não esperavam, não é isso? Isso que está acontecendo com a Sandrinha não era esperado, né? Não era. Assim também, diz o Senhor, que será os próximos dias. Coisas que você não sabe, não esperam, mas vai ser. Não posso falar o que Deus me mostrou, mas isso é algo para vocês pensarem e ficar ligado. Opa, aconteceu, é isso. Opa, aconteceu outra coisa, é isso. E vai na fé. Vai na fé em cada dia, porque cada dia será um novo dia. E a palavra de Deus diz: este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Amém? Aplaude o Senhor.